Eu quero que você imagine comigo uma casa que ela está estabelecida na descida, pensa numa rua em que essa rua ela é uma descida e essa casa está aqui embaixo, lá na esquina daquela descida, e de repente bate um temporal, uma tempestade daquela violenta, onde cai muita água, e a água começa a descer pela rua, e ela começa a descer, e essa casa, ela não foi construída com bases firmes. Essa casa, ela foi edificada e construída de qualquer forma, só vamos fazer, e ela ficou ali. Quando vem essa tempestade, essa enxurrada de água descendo, o que você imagina que vai acontecer com essa casa? Essa casa vai ser destruída, essa casa vai ser arrastada pela correnteza. Por que eu estou contando aqui essa história para você? Porque a nossa casa, ou a nossa família, ela não pode ser construída de qualquer forma. A nossa casa, a nossa família, ela precisa estar construída debaixo de bases sólidas, firmes. Por quê? As tempestades, elas fazem parte da nossa história. As tempestades, elas fazem parte da vida. Se nós estivermos com a casa bem edificada, na hora que vem a tempestade, nós não somos destruídos. Nós não somos levados pela tempestade, a gente aguenta firme. Uma família sólida, forte, quando enfrenta uma pressão, uma grande adversidade, ela não é abalada, porque ela está firme. Por isso Deus colocou em meu coração, coloca a imagem aqui para mim, por favor, de estar trabalhando com os irmãos hoje esse tema, construindo famílias fortes e saudáveis. A maneira como a sua família vai enfrentar as tempestades que fazem parte da vida depende de princípios que irão construir uma família forte. Quantos querem ouvir essa mensagem aqui? Vamos ler, para introduzir a mensagem, um texto muito conhecido. Josué capítulo 24, versículo 15. Bota na tela. O texto diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos repetir isso? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Põe a mão no coração, vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, esse é um momento da sua palavra, Pai, e nós queremos ouvir a tua palavra, por isso fala conosco. Usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, e que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Oramos juntos como igreja. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, essa declaração muito conhecida, Josué está mostrando a decisão que ele tomou a respeito da sua família. Ele mostra uma decisão. Josué, ele era um guerreiro,
um grande lutador pelo povo de Deus. E esse guerreiro, esse grande lutador, ele toma uma decisão de lutar pela sua família. Ele toma uma decisão de proteger sua casa. E essa decisão, ele já mostra como seria. Nós vamos servir ao Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos também fazer a mesma coisa, decidir de que nós vamos proteger nossa família. Porque o inimigo está vindo com tudo para atacar as famílias da terra. E a nossa decisão vai fazer toda a diferença de como vai ser o nosso futuro, como vai ser o futuro dos nossos filhos e como que vai ser o futuro dos nossos netos. A nossa decisão, ela faz toda a diferença. Como Josué, nós precisamos ser guerreiros que irão decidir, irão lutar. Porque quando Josué toma a decisão, ele já sabia. Dentro dessa decisão, eu vou precisar de lutar para proteger. Proteger a minha casa, proteger a minha família. Quais são os inimigos que vão tentar atacar, atingir nossa família? Eu vou falar alguns. E aí nós temos que lutar todos os dias contra eles. Porque muitos desses inimigos, preste bastante atenção, eles não estão do lado de fora, eles estão do lado de dentro. Não é um inimigo externo, é um inimigo interno. É algo que está dentro de nós. E a gente precisa conseguir lutar contra esse inimigo e vencer. Bom, primeiro inimigo que nós precisamos decidir que vamos enfrentar e que nós vamos lutar, chama-se conformismo. Por que o conformismo, pastor? É um inimigo. Porque existem pessoas de que elas estão se conformando com uma situação de derrota dentro da sua casa. E esse conformismo é mais ou menos assim, deixa para lá, não vou mais lutar não. Aparentemente isso é uma situação de vai ficar assim para o resto da vida, só que não vai. Isso, cada dia que passa, deixa você mais vulnerável para o inimigo vir com um ataque certeiro e rachar sua casa. Eu tenho que lutar contra esse inimigo do conformismo, e isso é uma coisa que está aqui do lado de dentro. Eu não posso me conformar com algumas coisas que aparentemente está tranquilo, porque todo mundo faz. Eu não posso, acontece com todo mundo. Eu não posso me conformar achando de que aquilo que é comum é normal para uma família saudável. É comum todo casal brigar, mas vocês brigam todo dia. Todo dia o pau quebra. E aí você se conforma com isso? Não. Isso não é normal. Eu vou diante de Deus, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar orientação, mas isso não é normal para uma família saudável. Vocês concordam que uma família saudável, ela não fica quebrando o pau todo dia? Vocês concordam? Uma vezinha ou outra vocês dão uns, né? Que ninguém é perfeito, aleluia. Mas tem gente que está brigando todo dia. É todo dia o pau quebrando. Não, isso daí é... Não conforme com isso. Não se conforme. Eu preciso de buscar ajuda, eu preciso de buscar Deus. Eu não vou me conformar com o pau quebrando dentro da minha casa todo dia. Todo dia uma gritaria, todo dia um quebra-quebra, todo dia palavrão dentro de uma casa. Não, isso daí não é normal. E eu não posso me conformar com isso. Eu não posso me conformar com os filhos desviando, com os filhos se afastando cada vez mais do Senhor. Falar assim, não, isso daí é comum. É comum, mas não é normal. Então nós temos que lutar.
Significa que nós não vamos enfrentar isso. Nós vamos, todos nós vamos. Mas eu preciso estar decidido. Eu não vou entregar de bandeja na mão do inimigo. Eu vou lutar contra isso. Vocês estão entendendo? Eu não posso, irmão. Porque se você se conforma, é como se você numa batalha tivesse cada vez recuando. Olha só, você está na batalha, e nós estamos na batalha. E aí você se conformou, cada vez você vai recuando, até que chega uma hora que o inimigo botou você no chão e destruiu e acabou com tudo e roubou tudo de bom que você recebeu de Deus um dia. Então eu não vou me conformar. Deus, eu vou lutar. Eu não vou entregar de bandeja. Uma vez que eu decido lutar, aí eu preciso de vencer outros inimigos, como por exemplo, o segundo inimigo é o ocultismo. Como assim o ocultismo, pastor? É o ocultismo de uma questão de feitiçaria e tal? Não, é o ocultismo onde nós ocultamos coisas perigosas dentro de nós, que essas coisas perigosas podem destruir toda a nossa casa. Vou dar um exemplo para você. Josué capítulo 7, versículo de número 20 e 21. Coloca na tela para mim, Josué 7, 20 e 21. Conta a história de um homem chamado Acã, que ele escondeu algo que não deveria. Ele roubou algo que Deus tinha mandado o povo não pegar numa batalha. Ele pegou esse negócio e ele escondeu na sua casa. E esse ocultismo de Acã acabou destruindo a vida dele e afetou Israel inteiro em uma batalha que eles enfrentaram contra uma cidade chamada Ai. Olha o que aconteceu aqui, ó. Quando Josué perguntou para Acã, foi na sua casa que aconteceu isso? Foi você mesmo que pegou, que Deus mostrou isso? Aí Acã respondeu: é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos de uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Eles estão lá escondidos. O Acã escondeu algo perigoso dentro da sua casa. Isso destruiu Israel em uma batalha e acabou destruindo sua própria vida. Quantas famílias que elas são atacadas pelo inimigo e perdem batalhas por uma brecha de algo que foi escondido. Se escondeu algo. E isso que se escondeu, uma hora vem à tona. E aí, ó, afeta a família inteira. Nós precisamos lutar contra esse inimigo do ocultismo, sendo sempre verdadeiro e transparente. Efésios capítulo 4, versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. Uma situaçãozinha que você vai escondendo, pode ser a brecha que o diabo vai entrar e vai atacar seu casamento. Pode ser a brecha que o diabo vai entrar e atacar a sua casa inteira, a sua família, desestabilizar todo mundo. Então não dá lugar ao diabo. Isso é perigoso demais. Existe uma série policial onde a polícia está querendo pegar um grupo de ladrão de banco. E para pegar esse grupo de ladrão, eles começam a atacar emocionalmente o elo mais fraco do grupo. Então eles vão falando no telefone, naquela negociação, e nessa de falar no telefone, eles já descobriram quem era o elo mais fraco e começam a falar no telefone com esse elo mais fraco. Para quê? Para através desse elo fraco
desestabilizar a equipe toda e eles acabarem com o assalto a banco. O inimigo, ele vai estar sempre tentando encontrar um elo fraco para entrar na mente de alguém e destruir uma família. A pergunta que eu quero fazer é: esse elo fraco vai ser você? Vai ser através de você que o inimigo vai entrar para destruir todos os planos e propósitos que Deus tem para a sua família? Vai ser através de você? Então lute. E não deixe com que as coisas escondidas elas venham te afetar no futuro. O terceiro inimigo que nós precisamos lutar chama-se vício. E eu vou falar isso para vocês com propriedade, porque eu tive a minha casa destruída, minha mãe e meu pai separaram por causa de vício. Uma das coisas principais eram os vícios que o meu pai tinha. Então pensa só comigo aqui, ó. O meu pai era viciado em jogo, tudo que é tipo de jogo, jogo do bicho, jogo de cavalo, jogo de loteria, tudo isso daí meu pai era viciado. Meu pai era viciado em bebidas, meu pai era viciado em drogas, e isso destruiu a minha casa. Agora pensa, se eu vendo isso daí ter destruído a casa, o meu pai e a minha mãe, a minha casa, hoje eu vou chegar perto de bebida, irmão? Eu vou chegar perto de jogo? Eu vou chegar perto só se eu for muito burro. Só se eu for muito burro. Eu quero que você pense a mesma coisa. Você viu os seus pais serem destruídos, a sua casa ser destruída por alguns vícios. Você vai dar a mesma brecha, ir pelo mesmo caminho, você vai deixar a mesma história se repetir e afetar a vida dos seus filhos, assim como a sua vida foi afetada. Você vai deixar isso, irmão? A gente precisa lutar, porque isso é muito sutil. Começa a vir aqui, não, tranquilo, não tem nada a ver, não, todo mundo faz. Aí você vai aumentando. Quando você vê, a tempestade, ela bateu. E na hora que a tempestade bateu, aí a sua casa toda é levada. Você fala, por quê? Por que que Deus permitiu isso? Por que que isso aconteceu na minha família? Por que que Deus deixou? Não, foi você que não lutou contra o inimigo quando ele começou. Foi você que não conseguiu vencer a si mesmo quando os vícios estavam entrando. E aí a casa toda foi abalada e destruída. O quarto inimigo que nós precisamos lutar é o materialismo. Por que que o materialismo é o inimigo? Porque existem famílias que elas estão sendo atacadas pelo diabo na questão financeira do lar. Por causa de problemas financeiros, o inimigo está entrando para dividir famílias. O inimigo está entrando para atacar o casamento. Isso por causa de uma questão financeira. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, ela é a raiz de todos os males. O dinheiro não é nenhum problema, o dinheiro é uma bênção. E você precisa sempre colocar isso na sua cabeça. Dinheiro não é um problema. O problema é quando eu amo mais o dinheiro do que eu amo a minha família. Quem está entendendo o que eu estou falando? O problema é quando eu amo mais o dinheiro do que eu amo a Deus. Quem está entendendo? O dinheiro não é um problema, é o amor ao dinheiro que se torna um problema. E aí, olha, nós precisamos lutar, porque quando eu estou brigando muito por dinheiro, opa, a luzinha amarela precisa acender, eu falo assim, não, a gente vai precisar de ajuda para isso. Nós vamos precisar de baixar a bola aqui. Você sabia que
algumas pessoas pensam assim, não, pastor, o meu problema, olha só o que eu vou te falar, tá? O meu problema hoje é porque nós estamos muito apertados, a gente está sem dinheiro, a gente não tem dinheiro para nada, e a briga dá. Querido, se vocês estão quebrando o pau porque estão sem dinheiro, o dia que tiver dinheiro, a briga aumenta porque tem dinheiro. Pode escrever o que eu estou falando aqui. Então eu preciso aprender a lidar com essas situações da vida financeira, do materialismo. Eu preciso aprender a lidar com pouco, porque quando eu tiver muito, eu vou saber lidar tendo o muito. Muitos se enganam achando o seguinte, não, se eu tiver muito, os problemas eles resolvem. Em algumas vezes os problemas pioram. Tem gente que mata por causa disso. Vocês sabiam disso? E muitas vezes pioram. Quando não tinha nada, era uma maravilha. Depois que começou a ter, nossa, briga, confusão e tal. Meu Deus do céu. Quem sabe do que eu estou falando, diga, ai, ai, ai. Então eu preciso lutar contra esse inimigo. Falar, não vamos baixar a bola. Sabe? Pastor, o problema é minha esposa. Pastor, não sei porque os problemas sempre são as esposas, né? Vocês concordam comigo, mulheres? Não, os problemas... Pastor, os problemas são sempre os maridos. Vocês concordam aí, mulheres? Diga, tá bom, vou fazer o quê, né? Vou concordar com as senhoras. Eu vou brigar com elas? De jeito nenhum. Mas sabe, o problema é quando os dois decidem brigar. Você já ouviu um ditado que diz assim, quando um não quer, dois não briga? Se nós estivermos em casa, na hora que for quebrar o pau por causa de dinheiro, um falar bem assim, não vou brigar sobre isso. Amém. Não vou brigar. Então quando você decide que você não vai brigar, por mais que tenha a situação para resolver, você não teve os ataques emocionais que acontecem no meio de uma discussão por causa de dinheiro. As feridas que ficam por causa das palavras. Então falar, não vou. Aí você espera o melhor momento para poder ir certeiro na situação que precisa ser resolvida. Ou você que tem que tomar a decisão, toma a decisão e aguenta ali, não, amém e tal, mas não entra no conflito. Porque se entrar no conflito para quebrar o pau por causa disso, isso pode ser uma grande porta para o inimigo destruir sua família. Olha o que diz aqui a Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, versículo 6. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Você pode ter a sua mão cheia, mas você tem que ter paz. Agora, ambas as mãos cheias e você atribulado no meio da sua família, o pau quebrando, não. Eu vou lutar para ter. Se eu conseguir uma mão cheia e paz, eu vou estar passando um sinal para o céu. Pode me dar as duas mãos cheias, porque eu vou continuar tendo paz. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Então eu quero que você prospere muito, que você seja muito abençoado, que você cresça a cada dia, que você tenha muito dinheiro, que nesse ano 2023 você faça aí muito dinheiro, em nome de Jesus. Vai ter gente aqui que vai multiplicar em 5 vezes aquilo que tem recebido. Vai ter gente que vai chegar aí, em nome de Jesus, a 2 milhões de reais esse ano, 5 milhões de reais esse ano. Você recebe isso? Diga, é para mim esse negócio. Aleluia. Você está entendendo? Mas posso falar? Parabéns pelo seu aplauso. Agora eu quero ver, mas vai ter gente aqui que vai ter 5 milhões de reais esse ano e uma família super saudável, um casamento firme, filhos abençoados, você servindo a Deus, cumprindo o chamado que Deus tem sobre a sua vida, entregando a sua vida para poder cuidar do reino de Deus de outras pessoas. Aleluia! É isso aí. É dinheiro e uma família forte e saudável. Vocês estão entendendo? O quinto inimigo que nós temos que lutar, que ele vai tentar destruir nossas famílias,
Esse inimigo chama-se adultério. Quantas famílias que estão sendo destruídas por causa do adultério? E deixa eu falar uma coisa para você a respeito disso. O adultério que destrói uma família, ele começa com uma situação pequena. Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus quer que a sua família seja protegida. Deus quer que a minha família seja protegida. Então, uma coisa pequena hoje, preste bastante atenção, ela pode ser uma porta aberta para um adultério acontecer amanhã. Então você tem que lutar contra isso. Todos nós precisamos de lutar. E se eu já sei que essa é uma porta que o inimigo ele pode entrar para destruir a minha família, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de vigia, de sentinela. Eu falar assim, opa, nessa porta aqui não. Como que começa um adultério, irmão? Eu vou dizer para você uma situação simples. No trabalho. Você está lá no trabalho, a irmã está lá no trabalho, trabalhando, e de repente passa um coleguinhazinho de trabalho e fala assim, está bonitinha hoje, hein? Aí no outro dia vai lá, faz um toquezinho especial assim no seu cabelo, você vai deixando aquilo. E quando chega num momento de fragilidade seu, aí você fala, por que eu caí numa besteira dessa? É porque quando estava pequenininho você não cortou. Mesma coisa, você como um homem, você está lá e começa a conversar lá no trabalho. Opa! E aí uma conversinhazinha que é simples demais. Nada a ver, e o negócio vai crescendo. E o negócio vai crescendo. Aí no momento de fragilidade sua, você fala, Deus amado, como é que eu fui entrar numa dessa? Como é que eu fui fazer uma dessa? Isso, é uma porta que o inimigo usa para poder atacar uma família, atacar um casamento. Quando eu falei dos vícios do meu pai, os vícios que o meu pai tinha, levou ele a por diversas vezes trair a minha mãe. E muitas vezes eu via isso, eu sabia, ele não falava, mas eu sabia como isso me fazia mal. A pergunta é, você quer ver essa história se repetir na sua casa? Então protege no início. Sabe, de boa, protege, lute contra isso. Não permita certas conversinhas. Você é um homem casado, você é uma mulher casada, você fala, eu vou proteger isso daqui. Por quê? Porque eu não quero deixar o adultério destruir minha casa. O inimigo pode vir e tentar destruir a minha família. É terrível demais quando uma família, ela divorciou por causa disso. Isso é traumático, tanto para o marido e a esposa, quanto depois para os filhos. Isso entristece o coração de Deus. Então temos que lutar. Nossa família vai ser forte e vai ser saudável. Quanto pode dizer um amém sobre isso? Forte e saudável. Sexto inimigo que nós precisamos lutar é a comunicação falha. Quando nós temos uma comunicação falha dentro de casa, sabe, vocês não conseguem se entender, isso é terrível, aí vocês precisam de ajuda. Porque todos os assuntos, preste atenção, todos os assuntos que vocês vão conversar, sempre dá briga. Então, eu vou pedir ajuda. Irmão, nós somos muito gratos a Deus pela nossa forma de trabalho aqui como igreja, tendo os nossos líderes de célula, tendo supervisores que ajudam os líderes, tendo discipuladores que ajudam os casais. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Nós reunimos aqui em média 1.800 pessoas no domingo, contando aqui mais as extensões. E todas essas pessoas que reúnem aqui, elas têm a oportunidade de serem ajudadas por um líder de célula. Olha que coisa maravilhosa. Por líderes que estão ali sendo treinados com o líder de célula, pelos supervisores que estão sendo treinados para ser pastores, pelos pastores. Então, se você está ali, eu não estou conseguindo me comunicar, você vai pedir ajuda, você vai sentar com alguém.
Mas olha, essa comunicação que choca, deficiente, isso vai minando o seu casamento. Isso vai minando a sua família. Não consegue sentar para conversar com os filhos. Não tem comunicação com os filhos. Eu tenho 4, né? E 3 já passaram pela adolescência. Que está saindo agora da adolescência é a Esther. A Aninha já vai fazer 19 anos agora, vai casar ano que vem. Então, um dos grandes desafios meu com a Valéria é melhor para comunicar do que eu. Então, eu vou lá, converso com ela, eu falo, comunica aqui, conversa aqui. Você precisa entender quem é a pessoa mais fácil de comunicar e tenta chegar para quê? Para comunicar bem com os filhos, ensinando para os filhos o que Deus espera deles, qual é o caminho. Nossa, meu Deus do céu. Se nós tivermos uma comunicação falha, isso se torna uma porta para o inimigo entrar e enfraquecer a nossa família. Quem entende aqui o que eu estou falando? Aí cada um fala uma coisa. Não pode. Não, o marido fala isso, a esposa fala aquilo, e aí, meu Deus, que confusão doida é essa? Você quer ver uma coisa legal que eu vou falar aqui para você? Eu vou dizer 1, 2, 3 e já, e na hora que eu falar 1, 2, 3 e já, você vai dizer o seu nome, o seu primeiro nome, tudo bem? Ok? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já. Não entendi nada. Você vai dizer mais alto para ver se eu entendo. Tudo bem? 1, 2, 3 e já. Tá mais complicado ainda, gente. Se você falar mais alto, vai sair 1, 2, 3 e já. Que confusão. Agora vamos mudar. Eu vou falar 1, 2, 3 e já, e você vai gritar bem alto, família, tudo bem? 1, 2, 3 e já. Agora deu para entender, não deu? Dá um aplauso para Jesus aí. Por que deu para entender? Porque todo mundo falou a mesma coisa. Quando há um conflito entre casais em casa e cada um quer expressar o seu e ficar falando, ninguém entende nada e só fere o outro emocionalmente. Não entra, nenhum ensinamento entra, nenhuma ideia que você quer passar entra. O que acontece é um ficar ferindo o outro emocionalmente. Vamos definir aqui e trabalhar uma linguagem. Vamos alinhar a nossa linguagem. Não estou conseguindo sozinho, pede ajuda. Não estou conseguindo, pede ajuda. O 7º inimigo de uma família é a falta de sabedoria. Porque todo o problema que nós enfrentamos numa família pode ser resolvido com sabedoria. Toda luta que você enfrenta, seja por questões financeiras, seja por uma questão de problema na criação de filhos, seja por uma luta que vocês estejam enfrentando, por conflitos mesmo, de um pensar de uma forma, outro de outra, tudo isso pode ser resolvido com sabedoria. Se faltar sabedoria, tudo desanda. Então olha aqui o que diz o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo de número 1. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Se dentro de uma casa tem uma mulher sábia, essa mulher, ela consegue ajustar as coisas. Se dentro de uma casa tem um homem sábio, nesse texto está falando da mulher, mas a mesma coisa acontece por um homem. Mesmo que a sua esposa, pastor, minha esposa, só a graça do Senhor, mas se você tiver sabedoria, você consegue acertar as coisas. Com sabedoria nós conseguimos edificar a casa. Com sabedoria nós conseguimos construir aquilo que o inimigo está tentando destruir. E pastor, como é que eu faço para adquirir a sabedoria? Eu vou pedir a Deus. Lá em Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça, porque Deus dá
liberalmente, sem lançar no rosto. Todos os dias eu estou diante do Senhor e eu peço para Deus: Deus, me dá sabedoria. Eu preciso resolver algumas coisas com a minha esposa e eu falo: Deus, me dá sabedoria para conversar com ela. E hoje eu vou precisar de muita sabedoria, Jesus. Aleluia. Quantas esposas às vezes têm que orar e falar assim: Deus, oh Deus, me dá muita sabedoria hoje. Hoje é aquele dia que eu preciso de porção dobrada para poder falar com Ele. Quantas mulheres precisam disso? Diga aleluia. Eu só pedi sabedoria. Como que eu faço, pastor, para poder vencer esses inimigos? Primeiro, irmão, mantenha a sua fé em Deus. Talvez algumas situações dessa que nós falamos aqui, você fala assim: pastor, isso é muito difícil para mim. É difícil para você sozinho, mas você com Deus você consegue. Mantenha a sua fé em Deus, mantenha-se firme em Deus e fala: Deus, eu preciso da sua ajuda para eu poder saber comunicar dentro de casa. Eu preciso da sua ajuda para não brigar por causa de dinheiro. Eu preciso da sua ajuda para o Senhor me proteger das tentações que tentam assolar minha mente. Eu preciso da sua ajuda, Deus. Então mantenha a sua fé em Deus. Muitas coisas na sua vida você não conseguiu superar sozinho, mas você conseguiu superar porque Deus te ajudou, e você sabe disso. Então você vai pedir a ajuda do Senhor e falar: Deus, me ajuda nisso. Todos os dias, mantenha a sua fé firme em Deus. A Bíblia diz que a fé, ela remove montanhas. Aquilo que você não está conseguindo resolver com a sua própria força, aquilo que você não está conseguindo resolver com a sua própria mão, você pode resolver através da fé. Você pode resolver isso crendo no Senhor, no agir do Senhor. E Deus quer o melhor para a sua casa. Deus quer o melhor para a sua família. Deus quer o melhor para vocês. É só você manter-se firme em fé e pedir: Deus, me ajuda. Deus, eu preciso de Ti, me ajuda, Senhor. A segunda forma que eu posso vencer os inimigos é ter coragem para fazer o que precisa ser feito. Olha, se você tem fé mesmo e quer proteger a sua família, você vai fazer aquilo que sabe que precisa ser feito. No livro de Tiago diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, eu preciso crer que Deus vai proteger a minha família, que Deus vai agir no meu casamento, na vida dos meus filhos, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. E o que pode ser o que você deve fazer? Para cada uma situação diferente. Algumas pessoas vão precisar de sentar e ter uma conversa séria e difícil em casa, que você está protelando. Então você vai precisar de fazer o que precisa fazer com calma, falar: vamos conversar hoje? E aí você vai conversar. Ai, pastor, não estou querendo tocar nesse assunto. Você vai com fé. Você já vai ali quebrantado. Tem uma conversa. Fazer o que precisa ser feito pode ser você se posicionar com relação a algumas amizades que você sabe que essas amizades estão prejudicando o seu casamento, estão prejudicando a sua vida. Não precisa fazer isso. Eu vou sair de alguns ambientes. Fazer o que precisa ser feito significa você, que é um jovem, um adolescente, para proteger a sua família, falar: eu não vou andar mais com algumas pessoas que é prejudicial para o meu relacionamento com Deus, com os meus pais, com a minha família. Eu vou proteger isso. Fazer o que precisa ser feito. Quando eu era criança, nós tínhamos muito nessa época de junho, a minha família fazia festa junina, né? Essas festas que faz, acendia fogueira e tal. Então eu botava aquele chapéuzão de palha, camisa quadriculada, aquelas músicas, vocês sabem, né? Então acendia fogueira, soltava balão japonês e tal, sempre fazia lá, época
do meu aniversário. Meus irmãos também fazem aniversário tudo em junho. Eu faço 17, uma faz 10, a outra faz dia 26. Todo mundo nasceu em junho. E aí nessa festa, eu lembro que lá um tio meu fez uma fogueira, e eu com aquela camisa quadriculada, assim, todo Paraíba, assim, né? Não, significa que você tem camisa quadriculada daqui. Mas eu estava lá na fogueira, e aí a minha mãe gritou. Eu tinha acabado de arrumar, cheirosinho e tal, tinha acabado de tomar banho. Sai daí, Bruno, sai daí. E eu falei assim: não, mãe, não foi eu que botei fogo, não. Foi meu tio que botou. Sai daí, menino, sai de perto dessa fogueira, você acabou de tomar banho. Mas não foi eu que acendi. E ela falou: não importa quem acendeu, quem ficar perto da fogueira vai ficar fedendo a fumaça. Talvez você esteja em um ambiente onde você fala assim: mas eu não tenho nada a ver com esse ambiente. Se você está perto da fogueira, você vai feder a fumaça. E isso pode depois afetar a sua